parte de análise das incidências ecocardiográficas, também são chamadas de projeções, janelas ecocardiográficas. É muito importante porque é como a gente obtém as imagens que a gente vai analisar. Essa parte do módulo é uma parte mais prática, com um objetivo prático, para aquelas pessoas que possuem disponibilidade de utilizar um ecocardiograma ou uma máquina de ultrassom e quer saber como obter as imagens e como identificar as estruturas intracardíacas e as estruturas vasculares intratorácicas. A gente parte do princípio de nomenclatura das incidências. A gente primeiro identifica a posição do transdutor, se é um paraesternal, se é uma posição apical, se é uma posição subcostal, supraesternal. Depois a gente associa ao nome da posição do transdutor a o plano que está sendo avaliado aquela estrutura. Se é um plano longitudinal ou um eixo longo, ou um plano com eixo curto, certo? E em seguida a gente vai avaliar a região ou as estruturas que estão sendo avaliadas. Então a gente vai falar, é um paraesternal, eixo curto ao nível da válvula aórtica, por exemplo. E como é que você começa? Normalmente a gente começa com um paraesternal, eixo longo, e a gente vai seguindo uma ordem de direcionamento do transdutor. E a gente vai, o paraesternal, eixo longo, depois um paraesternal eixo curto, depois a gente vai para um apical 4 câmaras, um apical 3 câmaras, depois a gente vai para 2 câmaras e vai seguindo para um subcostal, depois para um supraesternal. Então essa é mais ou menos a ordem e como a gente vai fazer a nomenclatura do posicionamento do transdutor. Então aqui a gente observa o transdutor inicial com um paraesternal eixo longo, depois a gente vai para um paraesternal eixo curto e a gente vai direcionando o eixo curto para o nível da válvula mitral, aos músculos papilares ou até o eixo, a região apical. Depois a gente vai para um 4 câmaras posição apical, depois um subcostal e depois a gente pode ir para o supraesternal. E aí a gente vai utilizar um simulador para a gente avaliar as estruturas que a gente obtém com as nossas janelas e incidências ecocardiográficas. Observa aqui um paraesternal eixo longo, em que a gente observa a aorta, a válvula aórtica, a aorta, o ventrículo direito, o septo interventricular, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e a válvula mitral com o folheto anterior e o folheto posterior. Observem aqui, mais uma vez, válvula aórtica, aorta, ventrículo direito, septo intraventricular, ventrículo esquerdo, parede posterior, átrio esquerdo, folheto anterior da mitral, folheto posterior, e aqui a aorta descendente. Geralmente o transdutor está direcionado para o ombro, contralateral, e a partir disso a gente vê a avaliação, a estrutura de todas essas estruturas no paraesternal eixo longo. O paraesternal eixo longo é a primeira incidência que a gente avalia e ela é importante porque a partir dessa imagem a gente faz as principais medidas cardíacas do septo, do ventrículo esquerdo, o diâmetro diastólico e o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, a parede posterior, a via de saída, o fio de saída do ventrículo, a via de entrada do ventrículo direito. Então tudo isso a gente pode avaliar no paraesternal eixo longo. Em seguida a gente faz uma determinada inclinação. Com essa inclinação a gente vê a válvula pulmonar, o tronco da artéria pulmonar e as artérias pulmonares individualmente. Importante para quando a gente quer identificar uma endocardite de válvula pulmonar. Às vezes você consegue avaliar fluxos estenoses no tronco da artéria pulmonar. Então é uma incidência que é bem utilizada nessas avaliações. Rotacionando o transdutor para o ombro esquerdo, você começa a avaliar o eixo curto. O eixo curto, o paraesternal eixo curto ao nível da válvula aórtica, a gente observa a válvula aórtica aqui,
o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o átrio direito nessa posição. Então essa visualização e essa incidência é muito importante quando a gente quer avaliar na prática a calcificação da válvula aórtica, a abertura da válvula aórtica, se a válvula aórtica é tricúspide, se a válvula aórtica é trivalvular, bivalvular. Então e muitas vezes você tem o refluxo tricúspide daqui, que também nos ajuda na avaliação da pressão sistólica da artéria pulmonar. Então observem todas as estruturas que a gente pode observar no parasternal eixo curto ao nível da válvula aórtica. Em seguida a gente vai para o parasternal eixo curto ao nível da válvula mitral. Basicamente a gente baixa um pouquinho mais, inclina o transdutor na mesma posição direcionada para o ombro esquerdo, inclina um pouco o transdutor para baixo e você vê a válvula mitral, em que você vê a cúspide anterior, a cúspide posterior, a abertura da válvula mitral. Essa incidência é muito importante quando eu quero avaliar a área valvar. Eu dou um zoom nessa área, pauso a válvula no maior abertura e consigo tracejar e quantificar a válvula mitral, a área da válvula mitral, principalmente quando a gente está avaliando estenose mitral. Aqui a gente também tem as paredes ventriculares, a anterior, a septal, a inferior, a anterolateral, o ventrículo direito. Em seguida, eu inclino mais ainda o transdutor e vejo o parasternal eixo curto já ao nível mais abaixo. Isso é importante quando eu quero avaliar disfunções segmentares, déficit de contratilidade segmentar. Em seguida, eu ainda consigo ver um parasternal eixo curto, em que eu consigo ver novamente o tronco da artéria pulmonar, um dos ramos da artéria pulmonar, o outro ramo da artéria pulmonar. Às vezes nessa visualização eu consigo ver comunicações intraventriculares, mas principalmente eu consigo ver estenoses da artéria pulmonar, alguma insuficiência pulmonar. Também consigo ver em algumas situações, a depender da janela ecocardiográfica, muitas vezes eu posso ver um tromboembolismo pulmonar. Algumas vezes eu consigo ver, é raro acontecer, mas pode ser que você consiga ver um trombo em uma das artérias pulmonares. Seguindo para a região inframamária, direcionado o próprio indicador do transdutor para baixo, na região inframamária, eu vou ver a avaliação da incidência apical 4 câmeras: átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, septo intraventricular, região apical, região anterolateral, válvula mitral, válvula tricúspide. Importante muitas vezes para avaliar a valvulopatia, as funções diastólicas, avaliação segmentares, quantificar o refluxo tricúspide, quantificar o refluxo mitral, avaliar a PSAP. Também eu posso utilizar o Doppler contínuo e avaliar a PSAP, que a gente vai ver um pouco mais na frente. É uma das incidências importantes que a gente tem na ecocardiografia. A gente, inclinando na mesma posição do apical, inclinando um pouco para cima, a gente consegue abrir o ventrículo e utilizar um apical 5 câmaras, que a gente consegue ver aqui a via de saída do ventrículo esquerdo. Depois, rotacionando o transdutor do 4 câmaras, eu consigo rotacionar e avaliar o 2 câmaras. Os 2 câmaras eu vejo a parede anterior do ventrículo esquerdo, a parede inferior do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e a válvula mitral. Importante para quantificar déficits segmentares, quando você tem um infarto do antecedente anterior, alguma avaliação também, quando eu quero avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo, que eu vou utilizar método do Simpson, em que eu faço decalco todo esse trajeto endomiocárdico do ventrículo e calculo a fração de ejeção. Em seguida, a gente tem também uma das principais incidências para o médico em geral, para o clínico, para o intensivista, que é o subcostal. Eu coloco o transdutor na região subcostal, direcionado o indicador para o lado esquerdo, e eu consigo objetivar a avaliação dessa imagem. Com o subcostal, eu consigo avaliar, aqui é o fígado, a região ventrículo direito, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo,
átrio direito, septo intratrial. Com essa avaliação, eu consigo ter função ventricular esquerda visualmente, função ventricular direita visualmente, eu consigo ver valvulopatias, eu consigo ver comunicação intratrial, eu consigo ver derrame pericárdico. Se eu tivesse um derrame pericárdico, ele apareceria nessa localização aqui, de uma característica mais preta, mais escura, certo? Então, com essa avaliação com o subcostal, eu consigo avaliar várias estruturas do que um médico geral ou um clínico cardiologista consegue avaliar várias estruturas com apenas incidência. E uma pequena variação dessa incidência subcostal, eu consigo obter a avaliação da veia cava. Eu estou no subcostal, eu rotaciono um pouco mais para cima com o transdutor virado um pouco mais para cima, eu estou vendo o subcostal, rotaciono um pouco para cima e eu consigo ver a veia cava inferior e as veias hepáticas. A veia cava desemboca no átrio direito. Então, importante incidência na terapia intensiva para avaliar volemia nos pacientes intubados com ventilação controlada a volume e com altos, totalmente sedados e com altos volumes, eu consigo avaliar a índice de colapsibilidade da veia cava inferior. Então, mais uma vez, a subcostal rotacionando para cima, eu consigo ver a veia cava inferior. E depois a gente segue para o supraclavicular, certo? Nessa avaliação, no supraesternal, eu consigo ver a aorta ascendente, o arco aórtico e a aorta descendente. A aorta ascendente, arco aórtico e a aorta descendente. Importante para avaliar a dissecção de aorta, aneurisma de aorta ascendente, tamanho da aorta, avaliar a coactação de aorta nessa região. Consigo ver o tronco bracocefálico, o carótida comum, a subclave esquerda. Então, tudo